Hoje vamos falar sobre conquistas, quando a gente quando a gente vai enfrentar situações e a gente quer vencer essas situações. Mas existem obstáculos, existem situações que nos atrapalham. Nós vamos vencer juntos, vamos refletir sobre isso. Conquistas. Começando com esse texto de 1 João 5, 4 e 5, vamos ler juntos? Todo mundo? Vamos lá? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha que incrível que é esse texto, né? O que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não está falando de nascimento do ponto de vista da criação, ele está falando de nascimento do ponto de vista da salvação. Aquele que é nascido de Deus é aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, é aquele que abriu a sua vida para Cristo, é aquele que entregou o seu coração. E ele diz, esse vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Pense um pouquinho sobre isso, né? A fé é em Deus, através de Jesus, certo? A fé é em Deus, através de Jesus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é esse que vence o mundo. Cada passo da nossa vida, cada minuto da nossa vida é uma necessidade de conquista. A gente precisa conquistar a saúde, não precisa? Precisa conquistar trabalho, precisa conquistar o bem-estar da família, da casa. Gente, hoje em dia se fala muito sobre saúde mental, né? Muita gente está doente, está enferma da mente. E não é enfermo porque ficou louco, não é enfermo porque ficou, sei lá, com alguma outra enfermidade. Não tem saúde mental. Não consegue, por exemplo, você precisa ter saúde mental para ter saúde física. Você precisa ter saúde mental para ter inteligência emocional, para agir, para reagir, para enfrentar as lutas do dia a dia. Como é que a fé age na nossa vida, né? Algumas coisas que eu destaco. Primeiro, perdão de pecados, o viver sem culpa. Ontem na nossa igreja, uma senhora foi batizada. É uma senhora que teve uma experiência muito interessante. Ela cresceu numa família espírita, kardecista, e tudo que ela conhecia era o que tinham ensinado para ela. E quando ela era criança, ela ouvia as mensagens. Quando ela cresceu, ela compartilhava as mensagens, que era o que ela conhecia, ela não conhecia outra coisa. Mas ela era inquieta, porque ela dizia, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. E nessa busca dela, ela acabou se encontrando com Cristo, se encontrando com a Bíblia inteira, e ontem ela foi batizada. Foi uma experiência muito linda na vida dela e ao mesmo tempo na nossa vida, porque a gente ouviu também esse testemunho e foi muito bonito. Agora, sabe uma coisa que mais inquietava essa senhora? A culpa. Ela dizia, eu cresci nesse lugar, eu ensinei fragmentos do Evangelho, mas eu não ensinei a verdade de Deus. E ela sentia culpa, sentia culpada. E foi uma obra do Espírito Santo para tirar do coração dela essa culpa. E é o perdão que Deus opera, que tira a culpa. Tem gente que não se perdoa, né? Por alguma situação que fez, às vezes você viveu alguma situação difícil na sua juventude e você não se perdoa por coisas que você fez. Só o perdão liberta, queridos. Só o perdão. Segundo é a confiança na provisão de Deus. Como é que eu conquisto alguma coisa se eu não creio que Deus vai me suprir as necessidades, não é? Mês que vem a gente vai fazer um aninho de igreja. Aí eu fico olhando e dizendo assim, como é que a gente pagou as contas, comprou cadeira, comprou os instrumentos, comprou som, né? Como que a gente fez? Pagou aluguel, IPTU, luz, água. Se você não crê na provisão de Deus, você fica parado, você morre, não é? Era mais fácil para mim, na minha idade, dizer o seguinte, quer saber, eu vou
relaxar, vou curtir a vida, vou pegar minha esposa, sair por aí. Né? Entende? Tudo que você vai fazer, para você conquistar alguma coisa, você tem que crer na provisão de Deus. Deus é o Senhor. Deus. Qual que foi a oração mesmo que Jesus ensinou? Pai Nosso. E ali no Pai Nosso tem o quê? O pão nosso de cada dia. Terceiro lugar, a palavra de Deus, orientação constante. Sem a Bíblia, a gente não sabe para onde ir. Agora, por favor, olha, por favor, leia a Bíblia e não sobre a Bíblia. Tudo bem você ler livros, etc., tudo ótimo. Tudo bem você ver vídeo aqui, vídeo ali, pregação aqui, pregação ali, mas leia a Bíblia. Se você não conhece as Escrituras, o diabo passa a perna em você e você cai nas maiores heresias, que é o que a gente mais tem hoje em dia. Segundo, a gente precisa vencer a preguiça. Preguiça é um negócio sério, né? Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20, 13. Interessante isso, né? Não ame o sono. A preguiça, ela faz as pessoas congelarem, elas não conseguem andar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. É aquela expectativa ruim. Então, já que tem um leão lá fora, não... Sabe o cara que fala assim, eu não vou sair não porque vai chover? Não sabe se vai chover, né? 2 Tessalonicenses 3,10, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Gente, trabalho é bênção. Ajude os jovens a entender isso. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Tem gente que pensa que trabalho é maldição por conta do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor disciplinou, castigou Adão e Eva, né? E para Adão, diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra produzirá espinhos, não é isso? Só que antes disso, antes da queda, antes deles desobedecerem a Deus, Deus disse o que para Adão? Cultiva o jardim, isso não é trabalho? Então o trabalho é anterior à queda. O problema do pecado é que o pecado gerou o cansaço do trabalho. A dificuldade, as lutas, os espinhos da vida, né? Mas trabalhar é uma bênção. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Olha aí, um versículo maravilhoso para quem acha que trabalhar é ruim, né? O meu pai trabalha, eu trabalho, disse Jesus. Terceiro, é preciso vencer as crenças limitantes. Eu já falei um pouquinho sobre isso outro dia, mas aqui tem uma perspectiva um pouco diferente, ao mesmo tempo que a gente está falando a mesma coisa. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Tira a palavra limitante e pensa só na palavra crenças. Crenças são tudo aquilo que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Você aprendeu isso dos seus pais, você aprendeu isso da escola, você aprendeu isso na igreja, você aprendeu isso com os amigos. Existem crenças que são positivas e crenças que são negativas. As crenças positivas levantam você, as negativas puxam você para trás. As limitantes são as negativas. São aquelas crenças que você fica bloqueado por aquilo. Pode ser em todas as áreas da vida. Por exemplo, trabalho é uma maldição. Isso é uma crença negativa, uma crença limitante. Se uma pessoa acredita nisso, não trabalha, não produz, não ajuda ninguém, não ajuda a sociedade, não ajuda ninguém, né? São crenças limitantes. Então, para a gente entender isso daí, eu trouxe aqui 3 aspectos importantes. Primeiro, são crenças hereditárias. O que são crenças hereditárias? Aquilo que a gente foi recebendo dos pais. E aí os pais, que não têm sabedoria, você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser alguém, você tem que seguir o exemplo do seu irmão, fica comparando, né? Eu não sei quantos de vocês ouviram isso na infância, ou coisas piores do que isso. Mas são crenças, que elas entraram dentro de você e ficaram ali, ó, grudadas dentro de você. E a gente precisa saber como é que a gente sai disso. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter como homens cristãos é termos uma boca abençoadora. Abra sua boca para falar coisa boa. Não fala coisa ruim para a criança, para o jovem, para o filho, para a filha. Não, essa menina aqui não vai dar nada na vida, essa menina aqui é uma bagunceira. O que você pensa em ser da vida, menina? Você quer ser o quê? Uma prostituta? A Bíblia diz que tudo que sai da nossa boca tem poder. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida
estão no poder da língua. Outra coisa que a Bíblia diz a respeito, fala muita coisa sobre a língua, mas um outro versículo diz assim, que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Quando você fala uma palavra ruim dessa, uma maldição dessa, você é o primeiro a sofrer. Você que sofre. E depois você não sabe por que está sofrendo. Porque você expressou uma palavra ruim. O que é uma palavra de maldição? Divida a palavra, maldita, falada com maldade, com coisa ruim. Pensa nisso. Agora, o que isso aqui gera na vida de uma pessoa? Uma pessoa que ouviu desde pequeno que não faz nada direito, você acha que essa pessoa prospera? Não consegue prosperar porque ela não acredita nela. Porque o pai não acreditava, a mãe não acreditava. Então não abra sua boca para falar bobagem, tá bom? Segundo, crenças sociais. Aquilo que todo mundo fala, o mundo é perigoso. Os ricos são mais felizes. Você só vai ser aceito se for magro. Hoje em dia, parece que a humanidade foi dividida em três partes. Magros, gordos e trincados. Né? É uma coisa horrível. Você já percebeu isso, não? Aqueles caras, barriguinha, tanquinho. Tem uns caras que tem tanque, mas não é assim. Tanque. É uma maquininha, aquele tanquinho redondo, né? Mas olha, são crenças sociais e elas estão cada vez mais fortes. E as pessoas, elas são julgadas por conta disso, né? É claro que aqui a lista é muito maior. Isso aqui é só para chamar a nossa atenção. Mas, por exemplo, você é a roupa que você veste. Isso é uma crença social. Você é a roupa que você veste. Eu acredito que uma roupa pode trazer uma abertura, etc. Eu acredito nisso. Eu acho que a roupa, né? Eu acho importante a roupa. Mas a roupa não define quem eu sou, o meu caráter, e nem se a roupa é cara ou se ela é barata, né? Eu me lembro que no Canadá a gente teve um impacto com isso, porque aqui no Brasil a roupa é uma coisa muito... Né? As pessoas ficam o tempo todo falando de roupa e gastam muito dinheiro em roupa. Não, essa calça custou não sei quantos mil, não sei que, marca, né? E lá no Canadá eu vi as pessoas parando numa loja chamada Value Village. Value Village nada mais é do que um brechó imenso, em que as pessoas doam as roupas ali e parte, obviamente, daquele lucro é destinado para alguma entidade social. E eu chegava ali, aquele monte de carrão, e o povo lá comprando e tal, na boa, não sei o quê. Estou precisando de uma camiseta. Vou lá no Value Village, pago $5, pago $2, pago $1. Né? Para que eu vou comprar uma coisa de marca só para dizer que tem marca, coisa parecida? Então, essa é uma coisa muito cultural, por isso que eu chamo de crença social. O que você acha? A coisa é claro que existem lados dessa moeda, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para aquilo que se torna uma crença. Que se eu não fizer isso, eu estou fora do mercado, entendeu? Se eu não viver assim, eu estou fora. Isso que é crença, né? É claro que tudo isso que vocês falaram é importante e é real, mas não é... O meu lado aqui não é o quanto que isso gera benefício aqui ou ali, cria um problema aqui ou ali, ou a própria pirataria ou coisa parecida, mas é a ideia de que eu só vou ser feliz se eu tiver algum tipo de comportamento, algo que eu vou adquirindo durante a vida. Uma outra crença são crenças pessoais. Por exemplo, só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Isso eu já ouvi muitas vezes. Muitas vezes. Você quer ver uma das frases que eu mais ouço? Continuo ouvindo. Não dá para ser varejista nesse país. Se você não sonegar, você não pode ter uma empresa. Isso eu ouço direto. Crentes e não crentes. É uma cultura. Não dá. Então é assim, determinou. Quando determina, o que acaba acontecendo com a minha mente? Eu acredito nisso. Uma pessoa que eu estava fazendo mentoria, coaching com ela disse assim, eu acredito que não importa o quanto eu trabalhe, eu nunca vou enriquecer. É uma crença. E a pessoa vive em função disso. Né? Não tenho tempo para nada, sou sempre ocupado, né? Não sou bom o suficiente, não consigo me organizar. Tem gente que fala assim, né? A pessoa não fala assim, eu estou num momento desorganizado, ela diz, eu não consigo me organizar.
Eu não mereço sucesso, eu não mereço coisas boas, eu não mereço. Essas crenças limitam você e fazem com que você acredite nisso e viva em função disso. Isso que é uma crença ruim, tá certo? Deu para entender? Isso aqui é só exemplo, tá? Então a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: como que a gente confronta uma crença com a verdade? Não tem outra maneira de confrontar uma crença se não for com a verdade. Leia comigo aqui, 2 Coríntios 13:8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Como é que a gente confronta uma crença com a verdade? Vou dar um exemplo para vocês. Aquela pessoa que disse para mim, não adianta, não importa o quanto eu trabalho, eu nunca vou enriquecer, eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Você conhece alguém que ficou rico trabalhando no seu campo, né? Que era o campo dela, né? Eu falei, você conhece alguém que ficou rico tendo a profissão que você tem? Ela falou, muita gente. Eu falei, então a sua crença é mentirosa. Se você conhece uma pessoa, ela não pode mais ser uma crença universal. Deu para entender a diferença, né? Eu me lembro, eu era adolescente, eu queria aprender a tocar violão. E a minha irmã comprou um violão e foi para a escola de aprender violão. E ela, quando ela voltava, chegava em casa, eu chegava para ela e dizia assim, conta para mim o que você aprendeu. Aí eu pegava o violão dela e tentava fazer alguma coisa. Só que é uma coisa muito interessante, essa coisa de tocar um instrumento, seja piano, seja violão, seja qualquer outro instrumento, o cérebro da gente tem que se acostumar. Porque tocar violão significa que com uma mão eu faço uma coisa, com a outra eu faço outra. Só que na hora que você está começando, uma mão, as duas querem fazer a mesma coisa. Então se essa baixa, essa também quer abaixar, né? O que vinha na minha cabeça? Eu quero contar para vocês coisa de crença. O que é que vinha na minha cabeça? Vinha na minha cabeça a experiência de ter visto aqueles homens tocando viola e que trabalhavam o dia inteiro na roça, com aquela mão de trabalho, aquela mão calejada, aqueles dedos todos endurecidos pela enxada, o sol, e toca uma viola que é a coisa mais linda do mundo. Então eu dizia assim, se alguém consegue, com toda essa dificuldade, consegue tocar, eu tenho que tocar. Eu nem sabia nada disso, né? Foi instintivo, mas não é assim que a gente tem que pensar. Você tem que pensar se uma crença ela aguenta a verdade. Verdade não é a sua verdade. Verdade é o que é verdade nesta crença. A roupa faz o ser. É verdade isso, gente? Não, né? Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa na praia. É verdade isso, gente? Pelo contrário, às vezes. Não é? É verdade. Pelo contrário, às vezes a pessoa tem uma casa na praia, só tem dívida não, só tem despesa e dor de cabeça, né? Estou dizendo que é sempre assim. Aprendi a tocar violão. Eu não sou músico, não sou musicista, mas aprendi. Mas dá para treinar. Você não vai ter um ouvido absoluto. É outra coisa. Mas dá para treinar. É igual desafinado cantar em coral. Né? Dá para treinar. Com calma, dá para treinar. Mas esse é outro lado da moeda. Né? Mas obrigado, é verdade. A verdade quebra a crença. Vocês entenderam essa relação da verdade e da crença? Se a crença que você tem não suporta a verdade, ela não pode ser acreditada. Existem alguns ditados populares que viraram crença. Quer ver? Deus ajuda quem cedo madruga. Se você acorda tarde, você está perdido, entendeu? Então não é verdade. Não é verdade. Quem trabalha à noite, como é que faz, né? Não é verdade. Entende o que a verdade faz? A verdade é um crivo, é um filtro que você enfrenta, você tem que confrontar a crença, né? Vocês lembram que no Brasil inteiro, acho que todo mundo falava que manga com leite mata, faz mal, né? Não é isso? Manga com leite faz mal, é uma crença, né? Como é que eu confronto essa crença? Não adianta discutir com a pessoa. A única maneira de confrontar é, você conhece alguém
que geralmente come manga com leite ou toma vitamina de leite com manga e não passou mal? Conheço um monte. Então não é verdade. Não dá para se transformar numa verdade universal, é isso que eu quero dizer. Faz sentido, gente, que nós estamos falando? Agora pensa o quanto que isso acontece todo dia na nossa mente, sem a gente parar para pensar. É inconsciente. As crenças elas vão aparecendo. Vamos vencer as dificuldades. Então aqui apenas alguns tópicos para a gente refletir e depois orar. Primeiro, reconheça o que é real e o que não é real. O que é crença boa, o que é crença ruim, certo? A gente precisa enfrentar as coisas nesse sentido, né? Do que é verdadeiro. Seu filhinho pequenininho, você era pai de criança pequenininha e a criança viu uma sombra e disse, tem um monstro no meu quarto. O que você fez? Você fugiu com a criança? Foi para a casa do vizinho? Não. Você enfrentou a situação, porque aquilo é fantasia, né? Aquilo não é real. Então deixe de lado as crenças e as fantasias. Por que muitos homens casados caem na tentação e arrumam outra mulher? Porque acreditam nas fantasias sexuais. São fantasias, são irreais. Não, pastor, não é real, não. Para pensar o que você está fazendo. Eu fico pensando a coragem que tem um homem de sair com uma prostituta. Coragem. Primeiro, que espiritualmente falando, você está maculando o seu casamento. Você está maculando, você está ofendendo a Deus. Segundo, que o homem que se une a uma outra mulher, ele está formando um corpo com a mulher. Terceiro, questões próprias de saúde, né, gente? Uma pessoa que vive com um monte de gente, não tem lealdade, não tem fidelidade, vai ter saúde? E tem gente que vai, na boa, e acha que está maravilhoso, né? Porque vive a fantasia. O que é a pornografia? A indústria da pornografia é uma das maiores indústrias, do ponto de vista financeiro, do mundo. Maior do que Microsoft, Apple, tudo junto. Por quê? Porque cria fantasia. A pessoa vê aquilo lá, vai levando a pessoa para um mundo falso. E o pior é que quanto mais fantasia você se alimenta, de quanto mais fantasia você se alimenta, mais você precisa. É igual droga. A pessoa, às vezes, ela começa a ver um filminho que tem nudez, dali a pouco ela começa a procurar, ela vai para a internet, aí começa a achar uma coisa e outra, e a coisa vai piorando, daqui a pouco tem gente lá tendo relação com animais, e a pessoa está vendo. Porque cada vez mais aquilo exige, e o corpo exige, o cérebro exige, para ter prazer. Então, meu amigo, fuja das tentações, em nome de Jesus. Fuja, fuja. Você não vai ser menos homem se você for fiel. Pelo contrário, precisa ser muito macho para ser fiel e para ser leal, né? Então, fuja, cuidado com as crenças, as fantasias, as bobagens desse mundo. Segundo, ore a Deus por coragem e enfrente o que for necessário. Tem um texto bíblico muito interessante, você deve lembrar disso, que Moisés, quando eles saíram do Egito e eles estavam indo a caminho de Canaã, Moisés pegou um de cada tribo, eram 12 tribos, um de cada tribo, 12 homens, e disse, vocês serão os nossos espias. Vocês vão até a terra de Canaã para ver se a coisa é assim mesmo, se ela é boa, se ela é fértil, como é que a coisa é e tal. E eles voltaram, inclusive trouxeram um cacho de uva em 2 pessoas. Tamanha fertilidade da terra. Muito bem, a hora que eles chegaram, ficou aquele alvoroço, e aí, como é que não é? Dos 12, 10 disseram, a terra realmente é incrível, mas tem gigantes na terra. E éramos, presta atenção nessa frase, e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Éramos aos seus olhos como gafanhotos. Como é que você sabe disso? O medo faz isso. O medo faz uma pessoa alta virar gigante. O medo faz as coisas serem maximizadas. Só 2 creram, Josué e Calebe. Foram os únicos que entraram na terra prometida. Os outros não entraram, por conta da desobediência. Então, quando você enfrentar um problema, peça para Deus coragem. Eu fico pensando, gente, como que o mundo hoje girou de uma tal maneira que fez com que os homens se tornassem muito acovardados. Pode ver, os homens estão assim, quietinhos, com medo, todo mundo tem medo de falar as coisas, não pode falar isso, não pode falar aquilo.
Eu estava vindo para cá ouvindo uma mensagem de um pastor, um estudioso, muito legal, e ele contou a experiência de um amigo dele que foi a uma igreja, foi participar de um culto. E ele falou que durante toda a pregação, esse amigo disse: eu não consegui entender nada do que o pastor falou. Eu não consegui chegar a lugar nenhum com aquilo. Terminou o culto, ele foi falar com o pastor: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consigo te entender. E o pastor olhou para ele e falou assim: eu treinei muito tempo para falar assim. Ele falou: como? Falar como, se você não chega a lugar algum? Ele falou: essa é a questão. Nós não podemos mais ofender ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então é melhor falar e não falar nada do que ofender as pessoas e as pessoas pararem de vir à igreja. Precisa prender um cara desse, não precisa? Precisa. Precisa mandar lá para o Guantánamo. Não é possível que uma pessoa tenha coragem de falar uma coisa. E é caso verídico. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais acovardadas. Ah, não pode falar, cuidado. Ah, não fala. Não, isso é racial, não, isso é preconceito. Não, isso daqui não. E quais são as suas convicções? Quais são as minhas convicções? A gente não pode falar mais nada? Quando eu tenho que falar uma coisa polêmica no nosso culto, na nossa igreja, eu aviso o Márcio: Márcio, não vai para a internet isso, fica só aqui. Eu não vou também dar alimento para o diabo, certo? Não vai para a internet. Mas eu não vou parar de falar, que é isso? O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. E acabou, encerrou o assunto. Então a gente precisa pedir a Deus coragem para enfrentar os problemas, coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para enfrentar esses confrontos, né, com as mentiras do inferno. E as pessoas estão cada vez mais enganadas e enganando. E por último, não tenha medo de cometer erros. Não tenha medo de cometer erros. Aprenda a aprender. Isso é um outro conselho, uma dica, né, para a gente vencer. Não tenha medo de cometer erros. Como que a gente aprende a fazer as coisas? Fazendo, né? Você aprendeu a andar de bicicleta? Andando, né? Caindo, trombando aqui, fazendo isso. Aprendeu, né? E a gente aprende as coisas. Sabe, gente, eu tenho procurado ajudar muita gente, e uma das coisas que eu falo é: olha, não deixa a idade limitar você. Não deixa a idade chegar para você e falar assim: você não pode mais, né? Porque às vezes os filhos falam para a gente: você é de outro mundo, né? Que é uma outra geração. E como a tecnologia ela cresce com uma velocidade muito rápida, a gente fica extremamente distante. Nós todos que estamos aqui, eu creio, né, com exceção do nosso amigo jovem ali, mas todos nós vivemos uma época de uma tecnologia analógica, arcaica, não é? Gente, a gente vendia, seu telefone valia ações. Você lembra disso? O cara dava entrada num apartamento com, como chamava isso? Tinha um nome lá, mas era o telefone. O telefone, imagina que você vai falar isso para um jovem: meu telefone custa, né? Não, para ter celular. Antes do celular, a gente não achava a coisa mais incrível do mundo o filme do James Bond, que ele tinha um telefone no carro, gente? A gente falava: gente, já pensou você andar e falar com alguém? Depois veio o celular, Aí depois eu ficava assim: você já imaginou se um dia a gente tiver um aparelho, eu pensava assim, que você fala com a pessoa e vê a pessoa? Já pensou que coisa incrível? Gente, se eu falar isso para a meninada hoje, eles vão me chamar de sei lá o quê. Era um... O fax, quando surgiu. Imagina você mandar uma carta por fax, pela linha telefônica. Que coisa maravilhosa. O que eu quero dizer, gente, é o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência haveria de se multiplicar. Então, a coisa é multiplicada, né? Há pouco tempo atrás, eu ganhei meu primeiro celular. Acho que foi em 2006 que eu ganhei meu primeiro celular. Ganhei porque meu irmão me deu. 2006, eu estava no Canadá. Ele foi me visitar e comprou um celular para mim. E eu acho que eu já tinha tido outro, mas esse smartphone, smartphone. E 2006, tá? Hoje nós estamos falando em inteligência artificial
que você conversa com um sistema que tem a junção de todo o conhecimento existente na internet. Se você põe lá na inteligência artificial assim, faça para mim um aplicativo que faça isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, ele solta as linhas de comando. Você pega aquela linha de comando e transforma aquilo num software, certo? O que eu quero dizer é, não deixe a idade impedir você de crescer. Leia, vai atrás. Não diga isso já passou, já estou velho, já acabou minha vida. Só vai acabar a sua vida quando você estiver no caixão. Até o caixão ainda dá para você fazer alguma coisa. Então, não tenha medo de aprender. Está fazendo sentido o que eu estou falando, queridos? Por favor, não tenha medo de aprender, aprenda, estude. Eu uso inteligência artificial todo dia. Eu acesso, eu uso sistemas, eu uso plataformas. Às vezes eu mando para alunos do curso de conselheiro de administração da PUC, eu mando às vezes um negócio lá e os caras que são CEOs, se não sei o quê, se não sei o quê, se não sei o quê, às vezes os caras não sabem o que eu estou falando. Eu falo, não é possível, é tudo meninada. Como é que é possível essa turma não saber o que eu estou falando? Ah, eu não gosto muito disso. Não dá para não gostar, você tem que aprender. Isso é um lado da moeda, que é o lado da tecnologia. Mas existe um outro lado da moeda. Quando eu falei para a gente ler a Bíblia, né? A pessoa pega a Bíblia, primeiro que a hora que você pega a Bíblia assim, dá medo, né? Porque é um livrão, né? Tem 66 livros ali dentro. Você fala assim, como é que eu vou decorar isso? Mas não é para decorar, ninguém pediu para você decorar. Você tem que ler, você tem que ler. Mas eu não sei. Leia, só isso. Não tenha medo de aprender. Amém, querido? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Valeu hoje à noite? Para mim é sempre um privilégio, porque eu não estou ensinando nada, eu estou aprendendo com vocês. Porque quando eu faço isso aqui, na verdade eu estou aprendendo só um pouquinho antes de vocês, mas na hora que eu estou falando eu estou aprendendo muito mais. É para a gente. Né? Qual é o objetivo das nossas reuniões? Comer frango? Não é. A gente come o frango pela gentileza do restaurante, mas a gente precisa entender que a gente tem que dar passos mais consistentes na vida e crescer para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo que aprendemos. Ajuda-nos a conquistar os detalhes da vida, conquistar as dificuldades que a gente tem, passar por elas, vencê-las, as crenças, a gente saber discernir o que é bom, o que é ruim, a gente enfrentar essas coisas com a verdade de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens fiéis. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.